Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu conheci como a irmã Inácio Sodom. E a minha esposa, a irmã Lutinha, ela se encontra aqui também ao meu lado, orando e intercedendo pela vida de cada um e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. E hoje Deus, ele tem, como todos os dias em nossa vida, ele tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e uma palavra de encorajamento que nós precisamos cada dia mais se apegar aos mandamentos de Deus, se apegar em fazer a vontade de Deus, para que Deus ele venha agir em nossa vida conforme que nós aprendemos, conforme com aquilo que nós procuramos se desviar do mal, tá bom? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 adiante, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, e a ti e a esta cidade eu te defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Como nós acabamos de ler, Deus primeiro ele mandou Isaías ir até o rei Ezequias para poder entregar uma mensagem desagradável. Uma mensagem que ninguém quer receber, uma mensagem dessa. Então Isaías foi fazer o que Deus tinha mandado, porque quando Deus manda, é preciso que nós obedeça. Mesmo que seja algo que não venha a agradar as pessoas. Porque Ezequias ele foi fazer o que Deus tinha mandado, dar o recado. Isaías foi até Ezequias dar o recado que Deus tinha mandado, que Ezequias se preparasse porque ele ia morrer. Muitas das vezes as pessoas elas não admitem uma palavra dura, uma palavra de correção, porque hoje em dia ninguém quer receber mais um evangelho de correção. Hoje em dia as pessoas não querem receber mais um evangelho verdadeiro. Hoje em dia ninguém quer mais ouvir esse tipo de evangelho. Hoje em dia as pessoas elas querem ouvir palavras suaves. As pessoas hoje em dia elas querem ouvir palavras de conforto. Elas hoje em dia querem receber palavras que agradam a elas. Ninguém quer receber um evangelho de correção, ninguém quer receber um evangelho verdadeiro. Ninguém quer receber esse tipo de evangelho. Hoje em dia, se você for observar nas igrejas, ninguém fala mais o evangelho por completo. As pessoas saem pulando versículos e versículos, procurando falar aquilo que a população quer, aquilo que os irmãos querem ouvir. Porque se for falar como Deus mandou Isaías falar a Ezequias, a correção, que se arrumasse, que se consertasse, que ia morrer. Se você falar isso na igreja, se você for convidado para levar a mensagem, nunca mais o pastor vai te chamar. Porque você insultou a igreja, porque você fez correção sobre a igreja. Mas o verdadeiro evangelho é esse que prega a salvação, mas também que prega a correção. Então, quando Isaías foi até Ezequias e disse: Deus manda te dizer
que se conserta por tua casa, porque tu vai morrer e tu não vai escapar dessa. Como Ezequias, ele era um homem de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias colocou o seu rosto sobre a parede e começou a orar a Deus, e começou a chorar na presença de Deus. E disse: Senhor, lembra-te que eu sempre fiz o que o Senhor mandou. Lembra-se que eu sempre fiz a sua vontade. Ezequias, ele orava, ele falava com Deus, era homem de intimidade. Então ele tinha aquela intimidade de falar para Deus: Deus, olha, lembra que eu também sempre fui obediente à sua palavra. Lembra que eu também sempre fiz os seus mandamentos. E orou, chorou. Irmão, isso é algo muito importante na vida de um cristão, na vida de um crente. Ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é só ir para a igreja domingo e domingo. Intimidade com Deus é mais do que isso. Intimidade com Deus é você viver na presença de Deus 24 horas por dia. Se você está na igreja de domingo a domingo, não quer dizer que você e eu temos intimidade com Deus. Muitas das vezes nós somos simplesmente mais um. Muitas das vezes nós somos simplesmente mais um que está na plateia. Mesmo que você tenha 20, 30, 40 anos de crente, isso não muda nada. Intimidade com Deus é você ter intimidade com Deus 24 horas por dia. Buscando a presença de Deus, falando com Deus, orando com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Ezequiel fez a mesma coisa. Senhor, lembra que eu sempre orei, sempre falei com o Senhor, fiz o que o Senhor mandou, nunca fui desobediente. Ele tinha essa condições de falar com Deus, ele tinha essa intimidade de falar com Deus. Por quê? Porque ele poderia falar isso com Deus, porque ele fazia. Ele podia falar isso com Deus: olha, Senhor, também lembra que eu fiz isso. Eu orava, te buscava, fazia o que o Senhor mandava, nunca fui desobediente. Então ele tinha essa intimidade com Deus e Deus ouviu. Porque Ezequiel, ele tinha condições de falar isso com Deus. Por que tinha condições? Porque ele fazia. Por quê? Porque ele fazia. Se Ezequiel não fizesse, ele não tinha condições nenhuma de chegar diante de Deus e dizer: ó, Senhor, lembra que eu fiz isso, fiz aquilo. Ele não tinha. E não é diferente da nossa vida. Como eu acabei de falar, não basta eu e você ser cristão há 20, 30 anos, se nós não tivermos intimidade com Deus. Nós só ser mais um que achamos bonita a palavra de Deus, admiramos, até participamos, mas não tem uma intimidade com Deus. Nós sabemos que é difícil, mas nós precisamos se esforçar, porque no momento mais difícil da nossa vida, nós podemos chegar a dizer assim: olha, lembra-se disso, lembra daquilo, e Deus, ele vai nos abençoar. Agora, se a gente não tem intimidade com Deus, não tem o que mostrar a Deus, nós também não temos que cobrar Deus. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que Ele nos manda. E a palavra de Deus diz, quando Ezequiel orou a Deus, Deus falou novamente a Isaías: Isaías, volta lá, porque eu vi a oração e o choro de Ezequiel. Volta lá, diga para ele que eu vi o clamor dele, eu vi a oração dele. Irmão, isso é muito importante. Isso é coisa extraordinária. Porque quando Ezequiel orou, Deus ouviu. E Deus disse: vai lá de volta e diga a ele que eu ouvi. Deus está ouvindo as nossas orações hoje. Não só hoje, mas toda a hora que você orar, tanto eu como você, a minha esposa, na hora que nós orar, nós estamos aqui, como vocês estão vendo, eu estou aqui na minha cozinha, certo? Não importa onde você ore, não importa onde você busca a presença de Deus, que Deus não olha para um cenário bonito, Deus não olha para um estudo bonito, arrumado, não. Deus olha para a nossa intimidade com Ele. O que faz a diferença é a intimidade com Deus.
E a palavra de Deus diz que Isaías voltou e disse: Deus manda te dizer que ouviu o teu clamor, ouviu as tuas lágrimas, o teu choro, e mandou te dizer que vai te dar mais 15 anos de vida. Irmão, isso é forte demais. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que a gente se alegramos em nossos corações, porque Deus respondeu a oração de Ezequiel. Mas Ezequiel não só orou aquele dia porque recebeu a má notícia, porque o que tem de gente dentro das igrejas que só ora, que só busca Deus quando o cinto aperta, quando o negócio espreme. Aí as pessoas correm para os pés de Deus, as pessoas correm fazer jejum, as pessoas correm para a igreja, pessoas que mal andavam na igreja correm para a igreja, pedindo oração, pedindo que ore. Mas não vinha orando constantemente, não vinha buscando constantemente a presença de Deus. É isso que acontece com muitas pessoas, mesmo no meio das nossas igrejas, que só corre para os pés do Senhor Jesus, que só ora, que só busca quando o cinto aperta, quando tudo está difícil, não está fácil, aí corre para a igreja, pede oração. E muitas das vezes Deus não responde. Por quê? Porque a pessoa ela não tem intimidade com Deus. Ela só veio buscar Deus. Se ajoelhou diante de Deus, buscou a presença de Deus, orou na presença de Deus, clamou na presença de Deus, naquele momento que ela estava precisando. Porque quando sai daquela situação, volta à mesma rotina. Deixa Deus de lado para continuar a mesma coisa. Mas aqui foi diferente. Ele disse: Senhor, lembra-te que eu sempre fiz o que o Senhor mandou. Lembra-te que eu sempre fiz. Ele não disse: eu estou fazendo. Não te estão fazendo agora. Porque o cinto apertou, coisas ruins aconteceram. Estão fazendo agora. Mas aqui foi diferente. Lembra-te que eu sempre fiz, quer dizer, já vem há muito tempo fazendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Isaías voltou e disse: Deus manda te dizer, vou te dar mais 15 anos de vida, porque eu ouvi o teu clamor, eu ouvi as tuas lágrimas, muitas lágrimas, muitíssimas, diz até muitíssimas. E a palavra de Deus diz que, além disso, esse grande milagre, Deus ainda diz mais, que livrar-o-ei dos seus inimigos, e saberá que a palavra de Deus se cumprirá na vida. Irmão, isso é muito importante, é algo que nos alegramos, é algo que nos deixa felizes, quando nós temos intimidade com Deus. A melhor coisa é você ter intimidade com Deus, porque na hora que você precisar, Deus está disposto naquele momento em dizer: eu ouvi as tuas orações, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua busca. Não agora, porque tu estás precisando, mas tu já vem há muito tempo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. E hoje, a partir das 2 horas, nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Venha fazer parte da obra de Deus. Não perca as oportunidades que Deus hoje ele está te dando. Busque a Deus. Faça como Ezequias. Tenha intimidade com Deus. Fique na paz.